Olá, sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o paladar, amigo ou inimigo da perda de peso. É importante que a gente entenda a função principal do nosso paladar. Então, ele tem uma função principalmente nutricional. O nosso paladar, ele nos leva a buscar alimentos para nossa nutrição, né? Então, nós seres humanos, nós conseguimos distinguir 5 principais gostos, que são o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o umami. Esse gosto umami, ele foi o último reconhecido, né? Foi o último descoberto. Essa palavra umami é uma palavra da língua japonesa que significa um sabor saboroso, delicioso, agradável, algo em torno desse sentido. E o umami, ele reconhece os aminoácidos, as proteínas. Então, esse gosto, ele nos faz buscar proteínas. O gosto doce, né, como a gente sabe, ele nos faz buscar o açúcar, os carboidratos. Então, é muito fácil entender que tanto o gosto doce quanto o gosto umami, eles são os que geram sensação mais prazerosa para o ser humano. Por quê? Porque é justamente nesse intuito de fazer o ser humano procurar carboidrato e proteína, que são macronutrientes fundamentais para nossa nutrição. Tem um terceiro gosto que também é bastante prazeroso, que é o gosto salgado, e o objetivo é também manter o equilíbrio eletrolítico do corpo. Então, por isso também a importância do gosto salgado criar essa sensação prazerosa. Inclusive, existe uma patologia, né, chamada insuficiência adrenal. Então, em alguns casos da insuficiência adrenal, a gente tem uma perda de sal do corpo, e essa perda de sal faz o organismo buscar alimentos salgados. Olha que interessante. Então, a gente entende que esses gostos básicos que a gente reconhece, eles são fundamentais para a manutenção da nossa fisiologia e da nossa homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo. Os outros 2 gostos, o azedo e o amargo, geralmente são rejeitados pelo ser humano. Pelo menos assim, de forma inata, eles são rejeitados. Por que isso? O gosto amargo, ele remete às substâncias tóxicas, né, aos venenos. Então, o organismo, ele tem essa tendência natural de rejeitar o amargo, justamente buscando uma proteção contra substâncias tóxicas, né, substâncias envenenadas. Já o azedo, ele representa alimentos estragados. Então, também é a proteção do organismo contra esses alimentos estragados. Claro que isso, ao longo, né, do envelhecimento do ser humano, ele vai modulando o apetite, o paladar, na verdade, e ele vai modificando isso, mas de forma inata. Quando eu falo inata, é em relação às sensações do bebê, por exemplo, né, da forma que a gente nasce e não da forma que a gente aprende. Então, o bebê, se você perceber, o bebê na época da introdução alimentar, isso acontece em torno ali dos 6 meses de idade, o bebê, ele demonstra uma sensação, uma face prazerosa quando você oferece um alimento doce. Já se você oferece, por exemplo, um alimento azedo, né, um limão, uma fruta cítrica que geralmente é azeda, você vê que o bebê, ele faz uma careta, né, ele rejeita. Então, isso é o comportamento inato. E ao longo, né, do nosso aprendizado, a gente pode ir modificando esse paladar. Bom, a gente viu aí então que o paladar influencia as nossas escolhas alimentares. E por sua vez, as nossas escolhas influenciam, na verdade, determinam os nossos hábitos alimentares. E os nossos hábitos alimentares, eles têm uma relação direta com o nosso peso, né? A gente dependendo dos nossos hábitos alimentares, a gente tem uma facilidade ou não de ganhar peso.
Além do paladar, é importante a gente conhecer um outro conceito, que é o sabor. Então, muita gente confunde paladar com sabor e, na verdade, são coisas diferentes. O paladar, ele está relacionado com o sistema gustatório, né? Como a gente comentou, as 5 qualidades, né, gustativas. Então, o paladar, ele é relacionado diretamente a um único sistema sensorial do nosso corpo, né? Já o sabor, ele é um conceito mais amplo e mais complexo. O sabor, ele envolve várias sensações, vários sistemas sensoriais, incluindo o sistema gustativo, né, ou gustatório. Então, quando a gente ingere um alimento, vamos imaginar, por exemplo, um quadradinho de chocolate. Então, quando a gente ingere esse quadradinho de chocolate, a gente já visualizou, né, aquele chocolate, a gente já sentiu de alguma forma o cheiro do chocolate, e aí a gente coloca na boca e aí começa a mastigar e começa a triturar aquele chocolate. Então, a gente começa a sentir o gosto, né, predominando ali o gosto doce, olha aí. Então, aí já entra o sistema gustatório nessa relação, né? Então, a gente começa a sentir esse gosto doce. Além disso, a gente começa a ter uma ativação do nosso sistema olfatório. De que forma? Quando a gente mastiga esse chocolate, são liberadas substâncias voláteis que vão ativar o nosso sistema olfatório na região retronasal. Então, é uma ativação diferente de quando a gente cheira, né, via narina. É bem diferente, porque ela está sendo liberada ali durante a mastigação. Além disso, a gente também tem uma ativação que a gente chama de somato sensorial. O que é isso? É como se fosse o tato, só que na língua. Então, a gente começa a sentir a textura do chocolate, né? Aquela coisa macia que começa a derreter e aí fica meio cremoso. Então, isso tudo gera o sabor. Não sei se você deve já ter acontecido com você, quando a gente tá resfriado, pega uma gripe, enfim, e fica com a via aérea entupida, a gente não consegue sentir a gente diz que não consegue sentir o gosto, mas na verdade a gente não consegue sentir o sabor dos alimentos. O gosto a gente sente, só que a gente não sente o sabor. Por quê? Justamente porque a gente não consegue ativar essa via retronasal, né? Então a via olfatória retronasal, porque essa via está entupida. Então impede essa ativação por essas substâncias voláteis que são liberadas durante a nossa mastigação. E aí a comida parece que perde o gosto, né? Fica sem graça, como a gente comenta. E na verdade nada mais é do que um comprometimento do sabor daquele alimento, justamente por conta desse mecanismo retronasal. Então você percebe que o sabor, ele é uma coisa muito mais ampla, né? Ele envolve vários sentidos do nosso corpo. E aí, todos esses sentidos, ao serem ativados de maneira, né, assim, concomitante, o que acontece? Eles acabam ativando vias centrais nervosas, então centros do nosso sistema nervoso central, lá no cérebro. Então, esses centros, eles são vários centros, né, que são ativados ao mesmo tempo, e eles estão relacionados com emoções, com prazer, com vício, com memória, né, e até com nojo. Então, às vezes, deve também ter acontecido com você, você come um alimento e aí você não se agrada muito do gosto, você não se agrada muito da textura, então tem uma textura meio, né, meio nojenta, meio gosmenta, você não te agrada muito. Então, você começa a ativar centros nervosos que geram a aversão, né? Que a gente usa esse termo como nojo, mas na verdade é uma aversão. Então, e aquilo fica marcado na sua memória. Por quê? Enquanto você estava ali mastigando, você também ativou centros de aprendizado e memória. E aí você lembra, você cria uma aversão, e aí geralmente quando você vê aquele alimento de novo, você lembra que você não gosta muito daquele alimento, que você tem um certo nojo daquele alimento, e aí isso marca. E o contrário também acontece, quando você
come um alimento muito saboroso, como é o caso do chocolate, você também ativa aprendizado, memória, prazer, emoção, e aí você lembra disso, e aí cada vez mais você tem cada vez mais vontade de ingerir aquilo de novo. E aí, além de ativar esses centros nervosos, depois que o alimento finalmente cai, né, no trato digestivo, no esôfago, no estômago, ele começa a ativar, a liberar alguns hormônios e algumas substâncias que vão trabalhar basicamente na metabolização desse alimento que foi ingerido e nas mensagens de saciedade, né? Então, são mecanismos que acontecem após a ingestão. E aí, a gente começa a entrar num terceiro conceito, quer dizer, a gente já falou de paladar, já falou de sabor, e aí eu queria comentar com vocês um terceiro conceito que se chama palatabilidade. A palatabilidade nada mais é do que todo esse processo. Então, é um conceito ainda mais amplo e mais complexo do que o próprio sabor e, por sua vez, do que o paladar, né? Esse termo, palatabilidade, ele envolve todos esses mecanismos. Então, ele envolve o gosto, ele envolve o sabor e ele envolve esses mecanismos que acontecem durante e após a ingestão. Ou seja, essas ativações de centros nervosos e essas metabolizações e essas mensagens que são enviadas após o alimento ser ingerido. O que significa um alimento altamente palatável? Então, é um alimento extremamente saboroso, um alimento que gera sensações muito prazerosas, que mexe com as emoções e um alimento que geralmente fica marcado, né, como um alimento muito saboroso. Geralmente, os alimentos chamados de palatáveis, ou seja, os alimentos saborosos, eles têm alta concentração de açúcar, de gordura e de sal, ou uma combinação disso. Então, é muito comum a gente chamar de alimento palatável um alimento que tenha mistura de açúcar e gordura. Por exemplo, isso seria o próprio chocolate, um sorvete, as sobremesas em geral, né, elas têm essa mistura de gordura com açúcar. E essas substâncias, elas são, na verdade, esses alimentos, eles são os alimentos mais perigosos para a indução de vício, né? Bom, conhecendo esses mecanismos, a gente começa a entender que a gente tem uma fome fisiológica, que é quando a gente tem realmente uma deficiência energético-nutricional. Então, a gente tem uma ativação no nosso corpo de uma fome real, uma fome fisiológica, ou seja, uma mensagem de que a gente precisa buscar comida, né? Buscar alimentos. E a gente tem, por outro lado, uma fome que a gente chama de hedônica, né? O hedônico, esse termo hedônico, ele significa prazer. Então, uma fome do prazer, né? Um comportamento hedônico, que é essa fome emocional, essa busca por alimentos, buscando uma sensação prazerosa. Não significa que o comportamento hedônico seja necessariamente patológico. A gente tem que entender que é absolutamente normal a gente buscar prazer com a comida. Então, não há nada de errado em você fazer uma refeição, por exemplo, o almoço. Então, se você está a longo período durante a manhã sem se alimentar, chega na hora do almoço, ali por volta de meio-dia, você tende a sentir uma fome real, uma fome fisiológica, porque a tua última refeição foi há algumas horas atrás e aí você já consumiu todo aquele nutriente e o seu organismo já está buscando novos nutrientes a partir da sensação de fome. Isso seria uma fome real, uma fome fisiológica. E aí vamos supor que você faz a sua refeição, você almoça, e aí, após o almoço, você tem desejo de comer uma sobremesa, né? Uma pequena sobremesa, um mousse de chocolate ou até uma fruta, algo doce.
Então, assim, essa necessidade, essa sensação, essa busca pela sobremesa, ela é um comportamento hedônico, porque você tá saciado já, você já se alimentou, você não tá ali necessitando de nutrientes. Então, a sobremesa, ela é puramente prazerosa, para te dar um conforto, para te dar um prazer. E não há nada de errado nisso. O grande problema é quando a gente tem esse comportamento hedônico de forma repetitiva, crônica, de maneira que você acaba perdendo a sua conexão com o seu organismo e você acaba até perdendo a sensação de fome real, de fome fisiológica. Então isso é bem frequente, eu converso muito isso no consultório, eu pergunto para o paciente, você sente fome real, você sente fome fisiológica? E muitas vezes o paciente reflete, né, para pensar e percebe que ele não sente fome porque ele está sempre comendo, ele está sempre buscando alimentos, olha aí, altamente palatáveis, ou seja, ricos em açúcar, ricos em gordura, que são geralmente alimentos muito energéticos, né, com uma densidade calórica muito alta, e isso faz com que o organismo dele esteja sempre cheio, ele não dá tempo do organismo dele sentir a fome real, a fome fisiológica. Então, o grande problema é quando a gente faz desse comportamento hedônico a regra, né? Se ele fosse a exceção, ele seria completamente normal. O problema é quando ele vira regra, porque aí, cronicamente, você tendo esse comportamento hedônico, você tende a ganhar peso, porque você vai acumulando uma alta carga calórica no seu organismo. E nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados com estímulos para que a gente busque, né, essa alimentação crônica, né, essa busca crônica por esses alimentos altamente saborosos, altamente palatáveis. Então, existem estímulos internos, por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, situações de desafio. Quando a gente é submetido a uma situação que gera um desconforto, a gente tende a buscar a comida como um conforto, né? Então seriam exemplos de estímulos internos. E os estímulos externos são vários, são muitos, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre estímulos externos. Alguns exemplos: reuniões sociais, né? Eu tô reunido socialmente numa festa ou num almoço, um almoço de família ou um aniversário. A gente está sempre exposto a essas reuniões sociais em que a gente acaba comendo mais do que o nosso habitual. As festas, né, de Natal, Ano Novo, são clássicas para o ganho de peso, justamente por conta desse excesso de exposição a comidas saborosas, né, comidas diferentes, que geralmente não fazem parte da nossa rotina. O próprio tamanho das refeições, principalmente refeições prontas, quando a gente vai num restaurante em que você não se serve, sim você pede um prato pronto, e as refeições tendem a ser bem servidas, e isso a gente acaba comendo porque acha que tem a necessidade de comer tudo, e aí entram as crenças, né, de não estragar comida. A frequência do dia, né, o período do dia, a frequência com que você se alimenta. Existem muitos estímulos externos, a própria indústria usa muito, né, quando a gente estava falando do gosto, a própria indústria usa e abusa desse poder do gosto, do sabor dos alimentos. Então, os alimentos são modificados para que sejam mais apelativos, mais saborosos, mais palatáveis. E aí, se a gente não toma cuidado, a gente acaba caindo nessa armadilha, né? Acaba sendo uma armadilha. E claro que existem pessoas com uma certa predisposição. Então, existem estudos na literatura mostrando que os indivíduos obesos têm uma ativação cerebral diferente em relação aos indivíduos magros, eutróficos,
quando eles são expostos à ingestão de alimentos palatáveis ou até mesmo à imagem do alimento palatável, do alimento saboroso, né? Parece que o centro nervoso do indivíduo obeso, ele se comporta de forma diferente, sugerindo aí que ele seja mais sensível, por ele ser mais sensível a esses alimentos, né? Esses alimentos eles são mais envolventes para esse indivíduo e aí fica mais difícil não cair na armadilha. E aí ele acaba tendo maior ingestão crônica desses alimentos e acaba com isso ganhando peso. Por outro lado, existem também estudos mostrando que se você está atento a essas armadilhas, você tende a cair menos nelas. Isso está dentro do estudo da nutrição comportamental, né, ou do estudo do comportamento alimentar. A orientação é que, vamos supor, se você vai para uma refeição, pode ser, por exemplo, o almoço, se você vai para a refeição, sabendo que todos esses mecanismos estão acontecendo e prestando atenção no que está acontecendo, prestando atenção no gosto do alimento, prestando atenção nas sensações que cada alimento disparam no seu organismo, tendo noção, né, daquilo que está no seu prato, tendo noção da composição, do que você está comendo, né, se você está comendo proteína, gordura, carboidrato, se está salgado, se está insosso, se está moderado em relação ao sal. Só o fato de você perceber, você já tende a se tornar mais imune a essas armadilhas, né? Você já tende a estar mais preparado para gerenciar melhor a sua alimentação. Então, no final das contas, né, a discussão aqui seria o paladar, amigo ou inimigo. Ele pode ser um inimigo se você estiver desatento, mas se você estiver atento e se você trabalhar a favor disso, o paladar ele pode ser um amigo para o emagrecimento. Não só o paladar, mas o sabor e a palatabilidade dos alimentos. Então, eu acredito que entendendo esses três conceitos, entendendo como esses mecanismos acontecem no seu organismo, isso é o primeiro passo, né, para que você gerencie melhor a sua alimentação, a sua nutrição e finalmente o seu comportamento alimentar, que é o que vai determinar os seus hábitos alimentares, que por sua vez vão determinar a sua perda ou o seu ganho ou até a sua manutenção de peso.